Oi, gente, Roberto Hilubiscar aqui. Esse filme Nada de Novo no Front, que a Netflix adicionou ao seu catálogo há algum tempo, é a primeira leitura alemã de um romance alemão escrito em 1929, tá? Já houve duas versões cinematográficas para esse romance, ambas feitas nos Estados Unidos. Uma delas, inclusive, é de 1930, olha, vai fazer quase 100 anos já o filme. Faltam 8 anos, 7, né? Essa primeira versão é considerada um clássico do cinema anti-guerra, né? A diferença, claro, em tecnologia e tudo, mas uma das diferenças que existe entre essa versão clássica de 1930 e a de hoje, de 2022, a de 1930 era bem mais palavrosa, verborrágica. A de 2022, né, a gente está numa sociedade hipervisual, então os visuais são assim muito bem feitos. Ora as cores estão saturadas, ora as cores estão pálidas, tem que ficar prestando atenção quando e para que efeito, isso eu não vou contar, né? A trilha sonora incidental praticamente nem é música, parece que são grunhidos ou umas percussões em staccato, assim, para mostrar tudo essa parte mesmo de desumanização, né? A maquiagem, você vê que os soldados parecem monstros, né? Com um monte de coisa na cara, barro, sangue, fuligem. Só que de vez em quando você percebe que tem uma pelezinha cor-de-rosa lá no fundo, né? Então, assim, é um triunfo técnico que pode ser não tão inventivo quanto 1917, que é um filme que também fala sobre a Primeira Guerra Mundial, mas ele é mais chocante no sentido de apresentar a violência, assim, faz esses filmes de terror que eu assisto empalidecerem, né? Só falta, ainda bem, né, que cinema ou no caso meu TV, a gente não consegue ainda sentir o cheiro, porque claro, além de todos aqueles horrores que a gente presencia na tela, gente sendo incinerada com lança-chamas, não sei o quê, a gente não pode esquecer a Caatinga, que deve ser um campo de guerra, né? Porque morreram, só naquela frente ali, morreram 3 milhões de pessoas. Qual frente que é? É assim, na Primeira Guerra Mundial, uma parte dela é chamada de Guerra das Trincheiras, ou Guerra de Trincheiras. Basicamente, os alemães tentavam conquistar a Bélgica, a França. Então, eles cavaram, né, os soldados de ambos os lados, eu acho, cavaram trincheiras. Diz que essas trincheiras faziam assim um corredor de 400 milhas entre a França e a Bélgica. No final do filme você vai ver uma informação dizendo que assim aquela linha de trincheiras praticamente não andou durante os 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Avançaram-se alguns metros, né? E a gente vê constantemente aqueles soldados, tanto da França quanto da Alemanha, só que aí o filme é do ponto de vista alemão, sendo massacrados, né? E massacrando. Então, um tanque de guerra passando por cima deles. Quem não gosta de violência e coisa deprê, esqueça esse filme, tá? Quem curte ver gente sendo despedaçada vai amar, tá bom? Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilharem-nos, eu agradeço bastante. O filme, ele é feito a partir da ótica dos, entre aspas, derrotados, né, que foram os alemães. Então a gente tem 3 núcleos dramáticos. No romance, só os soldados são descritos. Esse diretor alemão decidiu colocar mais dois eixos dramáticos, que é para mostrar como a guerra é uma maquinaria que pune alguns, ou uma grande massa, só que alguns não. Porque eu tenho lido muito, né, que a guerra é um inferno, war is hell, acho que até fala no filme isso, a guerra é um inferno. Olha, tem que cuidar com essa frase. O próprio filme está dizendo que ela é um inferno, mas não é um inferno para todo mundo. Pode ser um inferno para a maioria. Mas os generais estavam vivendo muito bem, obrigado. Né? Eles fazem questão de mostrar o general jogando comida para o cachorro, ouvindo música clássica, ouvindo ópera, enquanto discute. O que você vai fazer depois da guerra com outra pessoa? Né? Eu estou rindo porque eu lembro que essa cena, o cara fala, não, a minha família tem uma fábrica de celas, né, para cavalo. Ah, então você tá feito na vida, né? Os carros iam
conquistar tudo aquilo lá. Então, a gente tem esses 3 eixos, né, dos políticos e generais tentando um acordo de paz, a frente de batalha detonando os jovens, moendo com carne moída, e um general lá que também está longe e que, assim, pela pátria e por Deus, o filme é que está falando isso, não sou eu, não. Não vem brigar comigo. Por Deus e pela pátria, vai jogar esses jovens para morrer. Então é assim, enquanto a velharada fica se bicando e fazendo discursos pró-pátria e pró-Deus, quem morre são os peões lá. E aí o filme é, assim, impiedoso em mostrar como essas pessoas são massacradas, né? Como era uma máquina que reciclava uniformes usados com balas. Então era mulherada civil que podia faltar comida para elas, mas pelo menos elas não estavam morrendo no campo de batalha. Só que para elas não faltava comida, porque elas recebiam dinheiro do Estado para fazer a costura, né? Então quem morria eram aqueles jovens. O filme é todo feito assim, meio que dizendo a descartabilidade de algumas coisas, de algumas vidas, no caso muitas vidas, né? E fazendo comparações com roupa, com aquela coleira que parece que eles usavam, né? Quando vai tirando assim do nome, enfim. Começa com um grupo de jovens que se alista. E aí o filme, a gente teria que empatizar, fala teria porque eu não consigo empatizar com quem se alista no exército escolhendo matar pessoas. Eu não sou tão magnânimo assim, né? Ele vai, o Paul e seus amigos, o Paul ainda é menor de idade, e claro, ele está todo iludido pelo discurso da pátria, de Deus, ele quer conquistar Paris, que o professor dele falou que era bom e que ia ser legal. Então ele tem uma visão romantizada da guerra. O cinema teve uma boa parcela de culpa nisso, em Hollywood e outros meios, que também glorificaram a guerra ou romantizaram a guerra através de filmes, né? Esse aí faz tudo o contrário. Não tem glamour, né? Quando esses meninos... E aí a gente vai ser convidado a ver as coisas, grande parte, pelo ponto de vista do Paul. A gente vai ver o Paul, logo que ele chega no campo de batalha, nas trincheiras, que é um lugar estático, entre aspas, né? Eles podem não sair dali muito, mas eles são moídos como carne ali. A gente vai vendo que um menino está um ótimo ator, né? Um grande ator fazendo esse papel. A gente vai vendo como que esse menino e os coleguinhas dele vão ou morrendo, ou o Paul vai, assim, aquela cara dele mostra tudo. Aquela inocência e alegriazinha do começo, logo é substituída por horror, por trauma. E aí, então, o filme é cruel mesmo. Tem uma hora que ele dá uma facada lá num francês, e a gente tem uma cena em que o Paul e a gente olha o soldado agonizar. Aí ele vai cair na real daquilo que ele fez. Aí você fala, então ele vai aprender a lição, né? Nunca as pessoas parecem que aprendem a lição, né? Inclusive, o próprio filme parece que não aprende algumas lições. Porque ele repete de novo aquela coisa histórica de dizer que a ascensão do Hitler ou a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, foi causada porque os franceses ou os aliados foram muito duros com os alemães da Primeira Guerra Mundial. E então, por isso que a ascensão do Hitler. Esse é um fator, só que a gente não pode esquecer que foi uma escolha nacional, né, da qual participaram muitos daqueles jovens alemães que voltaram da Primeira Guerra. E na Segunda tinham a idade dessas pessoas da Segunda, né, que estavam agora a gente vendo aí dos caras que estavam lá em cima matando essas pessoas. Eu não consigo esquecer essas coisas. Certamente porque por ser deficiente, né, albino e deficiente visual, eu sei que facilmente esses jovens iludidos se virariam contra mim e me botariam num campo de concentração. Que eu empatizo com gente que pode me causar violência. No fucking way. Morre. Como o Roberto é malvado, ele não é sensível. Ok, me processa. Tô nem aí, tá? Mas é um grande filme. Só não me pede para eu ter dó de gente que é enganada, gente que vai pra rua pedir intervenção, não sei do que, e leva spray de pimenta na cara. Não dá, né? Se você
inocente assim, o que eu vou fazer? Mas é um bom filme, só que ele é uma máquina de moer carne. Ele cumpre a função mesmo de mostrar como a guerra é um inferno, como ela é ruim para uma grande maioria. Mas uma minoria que é bem nutrida e alimentada e vai lucrar com isso, para isso ela não é ruim, não é um inferno. Por isso que ela existe até hoje, né? Poderia, inclusive, mostrar, que aí ficaria uma minissérie, né? Ela é boa para industriais que fazem armas, blá, 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 blá. Então, a gente tem que tomar cuidado quando fala a guerra é ruim. Ruim para algumas pessoas. Mas esse filme não é ruim, não. Ele é bom, bom, bom. Só que longo. Mas aí, nesse caso, nem eu achei tão ruim, não. O fato do runtime, né, da duração dele. É porque ele intercala esses momentos de guerra com alguns momentos em que você percebe que os soldados tentam uma camaradagem, né? Alguns momentos que também até são meio chatinhos na tela. Você fala, então tá botando defeito no filme que você pode elogiar. Não, mas esse tédiozinho, vamos dizer assim, é necessário, porque aqueles meninos experienciavam ou aquela espera, e aí eles usavam a espera para falar dos planos futuros, de ler carta, de fazer não sei o quê, mas era uma espera, sabe aquela coisa do olho do furacão? Passou um vento, aí tem aquela calmaria, mas você sabe que vai vir outro. Então o filme ele intercala e nos meninos, né? Essas coisas. A vida deles era sempre isso: ou ver morrer ou matar, ou ficar esperando ver morrer ou matar. Enquanto isso, os grandões vão ouvindo ópera e vão podendo se dar o luxo de não, eu não quero isso, né? Assinar. Só que o filme não demoniza os políticos todos. Tem um deles que é baseado num político de verdade da Alemanha da época que queria o fim da guerra, né? Ele faz de tudo para que as pessoas assinem o armistício logo. Bacana, Nada de Novo no Front. Tá, tchau.